Descubra a incrível transformação da pequena sereia, uma história emocionante e surpreendente. Ana vivia em um pequeno vilarejo costeiro, onde as ondas sussurravam segredos que apenas ela conseguia escutar. Ela era filha do pescador, uma jovem sonhadora que acreditava ter dentro de si a magia das sereias. Enquanto seus amigos jogavam bola na areia, Ana se deixava levar pelas melodias de sua voz, que dançavam com o vento e enchiam seu coração de esperança. Mas a realidade a puxava para o fundo. As expectativas de sua família pesavam como âncoras, e ela se sentia aprisionada em um mundo que parecia tão pequeno. O vilarejo era um lugar envolto em tradições, com sorrisos sinceros e braços abertos. Os vizinhos se ajudavam, e as risadas ecoavam pelas janelas. Mas Ana não conseguia ignorar a sensação de que seu destino estava atado ao barco do pai. Em noites quietas, ao olhar para o mar sereno, ela imaginava navegando para longe, onde poderia viver de sua música. Suas canções eram como ondas que se quebravam nos corais, revelando um universo além do horizonte. Foi então que ouviu falar de um concurso musical na cidade vizinha. A ideia de se apresentar em um palco maior do que tudo que já conhecera fez seu coração acelerar. Aquela era sua chance de brilhar, de transformar tudo ao seu redor. Ana fez a inscrição, sem saber que o vento a levaria a um embate inesperado. Luísa, uma jovem rica e arrogante, logo se tornou sua rival. Com um olhar de desprezo, ela fez de tudo para desestabilizá-la. Ana sentia a pressão aumentar, como se estivesse à beira de um precipício. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana via sua esperança se esvair em cada desilusão. Mas à noite, quando as ondas carregavam os ecos de seus sonhos, as histórias de força e resiliência de seus avós vinham à tona, e ela se sentia mais viva do que nunca. Em uma daquelas noites mágicas, algo a fez acordar. Um segredo enterrado na memória da sua família surgiu, trazendo com ele a verdade que poderia mudar tudo. A revelação foi como um raio de sol em um dia nublado. O que Ana descobriu poderia transformar não só sua vida, mas também o futuro de toda sua comunidade, ecoando naquelas ruas onde escondia seu talento. Mas com essa verdade, vinha um dilema poderoso: seguir seu sonho ou honrar suas raízes. O grande dia do concurso aproximava-se, com ele, a dúvida que pesava no coração de Ana. O que a jovem sereia decidirá? A resposta aguardava no palco que brilhava sob as estrelas. A expectativa crescia a cada batida de seu coração, e todos estavam prontos para descobrir o que o destino reservava para ela. Ana estava de pé diante do espelho, ajustando o laço no cabelo com as mãos trêmulas. O vestidinho vermelho refletia o pôr do sol, e ela se sentia uma artista prestes a entrar em cena. Mas a felicidade que deveria acompanhar o momento era tragicamente ofuscada por um turbilhão de pensamentos. O concurso estava prestes a começar e a rivalidade com Luísa pesava em seu coração como um fardo indesejado. O que será que ela vai fazer? Sussurrou uma amiga ao seu lado, enquanto observavam Luísa cercada por seu grupo de admiradores, envolta em risadas e aplausos. A atmosfera estava elétrica, e a pressão se intensificava. Ana se lembrou da última conversa com sua avó, a mulher que lhe contará sobre as cantoras livres que deixaram sua marca na história. Ana, nunca deixe que a voz dos outros calhe a sua própria melodia, ela havia dito, e essas palavras ressoavam em sua mente. Respirando fundo, ela se afastou do espelho. O tempo estava passando, e o palco a esperava. Ao caminhar para o centro da arena, os sussurros da multidão cresciam, como as ondas do mar. Cada passo sentia como se estivesse deixando uma parte dela para trás. Quando chegou ao palco, tudo se silenciou. As luzes a ofuscaram, e sua alma começou a cantar antes mesmo de abrir a boca. O medo se misturou com a adrenalina, abastecendo a emancipação que ardia dentro dela. Antes de encerrar, seus olhos encontraram Luísa. Para sua surpresa, a rival não parecia tão confiante. Uma sombra passava pelo rosto de Luísa, e Ana percebeu que a arrogância da jovem rica era apenas uma máscara. Havia algo mais ali, um medo ou a expectativa de um resultado que elas sabiam que não era apenas sobre vencer. Nas primeiras notas da sua canção, Ana se permitiu levar. Cada verso parecia desenhar uma história de coragem e transformações. A música fluiu como um rio, cheia de emoções, e com cada nota, ela não apenas cantava, ela se libertava.
A plateia, antes expectante, agora estava completamente envolvida, aplaudindo cada acorde com força desmedida. Mas, enquanto sua voz ecoava, a lembrança do segredo que havia descoberto se fazia mais intensa. Uma parte dela se perguntava se essa performance era realmente sobre vencer Luísa ou sobre encontrar sua própria verdade. O dilema, antes tão claro, começava a se misturar em algo mais profundo. Quando Ana terminou, sentiu o chão sob seus pés tremer como se os aplausos da multidão fossem ondas quebrando na praia. Ela tinha conquistado aquele momento de liberdade, mas e o que isso significava para o seu futuro? O olhar de Luísa, agora mais suave, lhe deu uma nova perspectiva. Do palco, Ana viu algo que nunca tinha percebido antes. As rivais de vida podiam ser unidas por um mesmo sonho. Elas não lutavam apenas pelos holofotes, mas pelo reconhecimento de suas vozes. O grande juiz, uma figura respeitada no cenário musical, levantou-se para dar seu veredicto e a expectativa tomou conta do ar, como se todos contivessem a respiração. O que ele diria? A pressão era palpável, misturando esperanças fracassadas com sonhos a serem realizados. Ana segurou o microfone com mais firmeza, pronta para enfrentar qualquer que fosse o resultado, mas seu coração pulsava com uma certeza estranha. Talvez a verdadeira vitória já estivesse acontecendo. O silêncio foi rompido pelo julgamento, e o destino de Ana, e talvez de Luísa, estava prestes a ser revelado. O momento da verdade se aproximava. O juiz olhou para a plateia, os olhos brilhando com a expectativa que pulsava no ar. Ele parecia absorver cada pequeno detalhe, cada respiração contida. A multidão aguardava, e Ana sentiu seu coração acelerar. A tensão era quase palpável, um abraço apertado que envolvia todos ali naquela busca por reconhecimento. Finalmente, ele começou a falar. O seu talento é inegável, Ana. Sua performance trouxe uma vulnerabilidade que muitos na música se esforçam para alcançar. Você tocou não só as notas certas, mas também os corações das pessoas. Sua voz ecoou como se cada palavra estivesse repleta de energia vibrante. No entanto, quando ele virou o olhar para Luísa, a plateia prendeu a respiração novamente. E você, Luísa, embora seu talento seja evidente, percebo que você está presa a um conceito de perfeição que pode te distanciar de se conectar de verdade com seu público. O comentário pairou no ar. Era uma crítica que poderia cortar fundo, e Ana notou um leve tremor nos lábios de sua rival. Luísa manteve o que parecia ser um sorriso, mas seus olhos denunciavam algo diferente: fragilidade. O prêmio deste concurso não é apenas para melhor performance, mas para melhor evolução, continuou o juiz. E, por isso, hoje levanto a questão: quem realmente representa a verdadeira essência da música? A multidão murmurava, a empolgação misturava-se com a inquietação. Ana não sabia o que pensar. Ela só havia desejado ser reconhecida, mas o que ela realmente queria? A música a havia libertado, sim, mas isso fazia dela uma vencedora? O juiz então anunciou finalmente: com base na beleza da música e na entrega emocional que vi, o prêmio vai para a voz. Dele se arrastou, como se quisesse fazer o momento durar para sempre. Ana sentiu o mundo girar enquanto escutava cada palavra com um peso crescente. As palmas começaram a ressoar, os aplausos se intensificando. Ana! Gritou uma voz familiar. Era sua amiga, e a multidão começou a repetir. Ana ficou paralisada, o chão abaixo dos pés parecia sacudir. Mas até que ela pudesse processar a notícia, algo dentro dela começou a mudar. O reconhecimento não era apenas sobre vencer uma competição, mas sobre se encontrar. A caminhada cheia de dúvidas nas últimas semanas fazia sentido agora, como se cada momento a tivesse preparado para esse instante. Ana olhou para Luísa, que estava visivelmente abalada. O que antes parecia rivalidade agora parecia profundo entendimento. Ambas estavam lutando por um espaço ao sol, mas talvez o que realmente importasse era o caminho que cada uma havia trilhado. Uma conexão silenciosa se formou entre elas, um reconhecimento tácito de que o que parecia competição era, na verdade, uma jornada compartilhada. Parabéns, Ana! Luísa finalmente disse. A sinceridade em sua voz era inesperada. Não havia mais forças em suas palavras para competir. O que estava acontecendo ali era uma mudança de perspectiva, um convite para que elas se apoiassem, em vez de se lutarem. Ana sorriu, um sorriso verdadeiro, que vinha de um lugar fundo dentro dela. Mas algo ainda a incomodava. E se Luísa tivesse partes de sua história para compartilhar? E se esse prêmio não fosse o fim, mas apenas o começo? A multidão começava a dispersar, mas Ana sentia que muito mais estava por vir. A música, que a acompanhou até ali, ainda sussurrava segredos em seu coração.
Um novo desafio estava se formando, e a próxima etapa de sua jornada estava prestes a começar. Seria emocionante e revelador. O que mais a esperava? Ana saiu do palco com o troféu em mãos, um peso que antes parecia um sonho distante. O metal frio refletia a luz, mas, mais importante, refletia a transformação que estava ocorrendo dentro dela. As palmas ainda ecoavam em sua mente, mas o que realmente fez seu coração pulsar era a percepção mais profunda. Ela não estava sozinha, a olhar ao redor. Ana viu rostos conhecidos. Seu pai, com lágrimas nos olhos, acenava, e sua mãe, quase em estado de êxtase, gritava seu nome. Cada grito de apoio a fazia sentir-se mais leve, mas havia outro olho na multidão, Luísa. Com um semblante preocupado, a rival a observava como se questionasse o que aquele prêmio realmente significava para ambas. Vamos comemorar, Ana! Gritou Mariana, sua amiga mais próxima, puxando-a para fora do saguão. A música do evento ainda ecoava pelas paredes, e Ana sentiu uma vontade súbita de cantar novamente, de se deixar levar pela melodia que agora parecia mais familiar, mas sua ponto assim que saíram do local. O ar fresco da noite envolveu Ana como um abraço acolhedor. Você foi incrível! Não posso acreditar que você ganhou. O que vai fazer com o prêmio? Mariana perguntava, enquanto pulava de felicidade. Ana sorriu, mas sua mente continuava a se perguntar sobre como Luísa estava se sentindo. A vitória parecia um gosto agridoce. Eu não sei ainda, confessou Ana. Estou tentada a ajudar Luísa. As palavras escaparam antes que pudesse impedir. Mariana olhou surpresa, mas Ana estava decidida. Aquela competição havia revelado mais do que apenas habilidades. Era sobre crescimento, e Luísa tinha tanto para oferecer quanto ela. De repente, Ana lembrou-se das aulas em grupo em que as duas se desafiavam. Era uma relação repleta de competição, mas também de respeito. Algo além do troféu as unia. Uma conexão feita por melodias e sonhos. Mas e você? E seus planos? Mariana insistiu, claramente preocupada com a proposta de Ana. Sabe, talvez eu devesse fazer algo diferente, algo que leve a música além do prêmio. Talvez uma construção ao invés de uma separação. Ana falou pensativa, sua voz suavizou enquanto imaginava como seria trabalhar juntas, como poderiam aprender uma com a outra. Enquanto se afastavam do local do concurso, um novo pensamento a atingiu. Não bastava ganhar. Ela precisava devolver à música a intensidade que a havia resgatado. A ideia de um duo com Luísa se formou em sua mente, uma oportunidade de explorar novas sonoridades, e quem sabe, tocar corações ainda mais. No dia seguinte, Ana se reuniu com Luísa. A tensão ainda pairava entre elas, mas havia algo diferente no ar, como se as nuvens de rivalidade estivessem se dissipando. Oi, Luísa. Eu pensei em algo que talvez poderia interessar a você, começou Ana, seu coração batendo forte. Sobre o que? Luísa respondeu, a curiosidade em seus olhos misturada com uma pitada de ceticismo. Ana respirou fundo, sabendo que aquele momento era decisivo. E se nós formássemos uma dupla? Apenas por um tempo. Imagino que podemos fazer músicas que nos unam e que possam tocar ainda mais pessoas. Luísa arqueou a sobrancelha, surpresa. Uma dupla? Você está falando sério? Sim. Podemos misturar nossos estilos, nossas emoções. Eu acho que seria incrível. Ana falou, sua voz carregada de esperança. O silêncio pairou entre elas, enquanto cada uma tentava processar a proposta. Eu não sei, Ana, Luísa finalmente respondeu, sua voz suave. Mas se você acredita que podemos fazer algo especial, então, por que não? Ana mal pôde conter a alegria. Era o primeiro passo de uma nova jornada. Mas, além disso, havia uma pergunta que não saía da sua mente. Qual caminho a música as levaria agora que estavam unidas? Ainda havia tantas descobertas a fazer e perguntas sem resposta. Ana mal dormira naquela noite. Um turbilhão de pensamentos rodopiava em sua mente. Assim que o sol raiou, seu coração estava cheio de um misto de ansiedade e expectativa. Lembrou-se de como sua relação com Luísa sempre fora entrelaçada em uma dança de competições e desafios. E agora, de alguma forma, tudo parecia prestes a mudar. O dia começou ensolarado e promissor, e Ana decidiu que precisavam ensaiar. Ela não sabia o que esperar da nova dinâmica, mas um calor no peito a impulsionava a acreditar que era possível fazer algo grandioso. Enquanto caminhava até a casa de Luísa, o som de risadas e conversas da vizinhança cercava. O aroma do pão fresco invadia o ar. A música, sua eterna companheira, parecia sussurrar promessas de novas histórias a serem contadas. Ao chegar, hesitou por um momento na porta.
Estava prestes a tocar a campainha quando a porta se abriu e Luísa surgiu, a expressão um tanto morna, evidenciando que ainda refletia sobre a proposta. Ana sorriu, um gesto que acalmou um pouco a tensão que pairava entre elas. Oi! Pronta para começarmos? A energia da confiança contagiante de Ana parecia ter despertado algo em Luísa, que finalmente sorriu de volta, um sorriso tímido, mas cheio de possibilidades. No fundo, Ana sabia que essa não seria apenas uma simples parceria musical. Era um desafio pessoal, um teste para ambas, não apenas sobre harmonias, mas sobre perdão, reconciliação e reconstrução de sonhos. Elas se dirigiram a um pequeno estúdio de ensaio que Ana havia alugado, um lugar acolhedor, cheio de instrumentos e inspiração. Assim que começaram a tocar, o frio na barriga deu lugar à empolgação. Cada nota soava como uma extensão de suas almas, um eco de suas emoções. Luísa tinha uma voz doce e poderosa, enquanto Ana trazia aquele calor vibrante que sempre foi sua marca registrada. Juntas, começaram a compor uma nova canção. Como em um diálogo íntimo, as melodias conversavam, e aos poucos, a tensão começou a se dissolver, dando espaço à criatividade e à cumplicidade. Mas nenhum desafio é completo sem seus obstáculos. Durante um dos ensaios, Luísa começou a hesitar. Ana, e se ninguém gostar das nossas músicas? E se tudo isso for um erro? Sua insegurança quebrava o clima leve no ar. Ana sentiu uma pressão no peito, a batalha interna que também a acompanhava. E se a gente olhar pelo lado certo? E se eu te disser que a nossa música pode tocar alguém? Que a nossa união é mais forte do que qualquer medo? O olhar de Luísa mudou. Algo naquele discurso a fez acreditar e as duas decidiram continuar. Com cada nota, cresceram mais próximas, mas o passado ainda estava presente. Agora, Ana tinha coragem de perguntar: Luísa, você se lembrou do que eu te disse na competição? Que sua voz é linda e poderosa. Eu realmente acredito nisso. Um momento de silêncio se seguiu. Luísa olhou para Ana, um brilho inesperado nos olhos. Ela parecia estar percebendo que não estavam apenas unindo soluções musicais, estavam fusionando suas lutas pessoais, suas histórias. Vamos fazer isso juntas, Luísa finalmente disse, uma nova resolução na voz. Clara e forte como uma sinfonia surgindo. O sentimento de empoderamento encheu a sala, e a música começou a fluir mais livremente. Ana sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas ainda havia uma nuvem de incerteza prestes a se dissipar. Luísa, e se a gente se apresenta-se em um evento? Para mostrar nossa música ao mundo? A proposta pairou no ar, um precipício de expectativa. Luísa hesitou, prendendo a respiração. O coração de Ana acelerou, esperando pela resposta. O que aquela decisão significaria para elas? Estavam prestes a descobrir um novo horizonte. Ana sentiu que o tempo havia parado. O estúdio, antes repleto de sons e risadas, agora parecia ecoar a pergunta sem resposta. O olhar de Luísa mudava, ora confiante, ora receoso. Cada batida do coração de Ana ressoava como um tambor, e o silêncio se tornava um peso. Você acha que estamos prontas? Luísa finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula, como se estivesse perguntando algo muito mais profundo do que apenas sobre a música. Ana olhou nos olhos de Luísa e viu uma centelha, algo que lembrava de quem eram quando menores, quando cantavam juntas sem medo da plateia, apenas pela alegria de se expressar. Não precisamos ser perfeitas. Basta sermos nós mesmas, Ana respondeu, a determinação borbulhando dentro dela. Se a gente sentir a música de verdade, isso vai tocar as pessoas. O resto vem depois. A coragem na voz de Ana parecia iluminar a sala. Luísa hesitou, sua respiração ainda um pouco irregular, mas havia uma chama de esperança começando a brilhar. Com aceno, Luísa concordou. Elas decidiram que o melhor era ensaiar de maneira intensa, mergulhando de cabeça na canção que estavam criando. A energia retornou, e cada nota se tornava mais potente, mais rica. Finalmente, sentiram que tinham algo a oferecer, uma mensagem genuína que poderia conectar pessoas. O dia passou, e as horas se transformaram em melodia. Com o estúdio fechado, Luísa riu, e Ana se ofereceu a cantar um trecho que haviam trabalhado. A voz de Luísa ecoou com uma força crescente, e Ana imediatamente se juntou a ela, construindo uma harmonia que fez as paredes vibrar. O mundo ao redor parecia desaparecer, e naquela união musical elas se sentiam invencíveis. Depois do ensaio, as duas estavam exaustas, mas radiantes. No meio daquela energia contagiante, Luísa teve uma ideia. Que tal fazermos um vídeo? Apenas nós duas, mostrando um pouco do que trabalhamos. Ana ficou tão animada que mal conseguiu conter a empolgação. Sim,
Vamos gravar algo simples e compartilhar com nossos amigos. Pode ser um bom primeiro passo. O clima leve e contagiante as fez rir mais uma vez. Elas se posicionaram em um canto do estúdio, com a câmera do celular configurada para gravar. Assim que começaram a tocar, tudo parecia fluir naturalmente. Cada nota, cada olhar, cada risada, formava uma conexão que ia além do som. Quando finalmente terminaram, Ana estava ofegante, o coração batendo forte. Uau! Isso foi incrível! Luísa estava radiante, o medo de antes agora desaparecido, transformado em excitação. No entanto, no fundo de seus corações, havia uma dúvida sussurrante. O que aconteceria se o vídeo não fosse bem recebido? Seria o começo de algo maior, ou apenas um sonho passageiro? Ana sentiu que confrontavam não só a resistência da plateia, mas também os próprios medos. E se a apresentação no evento for mais difícil do que pensávamos? Luísa quebrou o clima leve, seu tom refletindo uma sombra de incerteza. E se a gente não conseguir entregar o que prometemos? Ana tocou o ombro de Luísa. Vamos dar o nosso melhor. Como sempre fizemos, juntas. Não vamos deixar o medo nos parar. A determinação na voz de Ana começou a alicerçar a confiança que Luísa precisava. O vídeo viralizou nas redes sociais, mas as reações foram diversas. Agora, as esperanças de Ana e Luísa esbarravam nas expectativas e críticas do público. O que aquela ressonância significaria para elas? Ambas sabiam que aquela era apenas a ponta do iceberg. Estavam prestes a entrar em um caminho turbulento de descobertas e revelações, uma jornada que desafiaria a amizade e desvendaria o verdadeiro significado de se apresentar. Mas antes, uma mensagem misteriosa apareceu na caixa de entrada de Ana. Uma proposta inesperada que poderia mudar tudo mais uma vez. Ana não sabia o que esperar daquela mensagem. O coração acelerou ao ver o nome do remetente, um produtor musical conhecido, alguém que sempre admirou de longe. A proposta era direta, mas a oferta tinha um peso que a fez prender a respiração. Ele queria que as duas se apresentassem em um festival local, um evento que poderia ser a vitrine que estavam procurando. Mas havia um detalhe. Elas precisavam de uma apresentação profissional e perfeita. O estúdio estava quieto, mas dentro de Ana, um turbilhão de emoções começava a se formar. Era uma oportunidade ou um convite ao desastre? Luísa, ainda animada com o vídeo, agora estava mais cautelosa. Quando Ana compartilhou a proposta, um silêncio pesado caiu sobre elas. É uma grande chance, mas será que estamos prontas para isso? Luísa dera voz ao medo que ambas sentiam. Logo, todo mundo vai ver. E se a gente errar? Ana engoliu em seco, lembrando das palavras que dissera antes. Não precisamos ser perfeitas, Luísa. Vamos fazer o que sabemos, tocar a alma das pessoas. Mas ao olhar para Luísa, viu que a insegurança ainda dominava seus olhos. Naquele dia, enquanto o sol se punha, jogando tons dourados e avermelhados sobre o estúdio, decidiram fazer algo diferente. Elas se sentaram no chão, rodeadas por violões e cadernos de letras, e começaram a refletir sobre suas motivações. Porque estavam ali, juntas, e o que a música significava para elas. Lembre-se quando éramos só crianças e cantávamos no quintal? Não havia plateia, apenas nós e a alegria da música, Ana disse com nostalgia, e um sorriso tímido apareceu no rosto de Luísa. Sim, era tão fácil, não era? Luísa sorriu, mas logo a sombra da dúvida voltou. Isso só acontece quando estamos relaxadas. Agora é tudo diferente. Sim, mas podemos trazer esse sentimento de volta. Podemos fazer um ensaio aberto, só para nós e alguns amigos. Se tudo der certo, podemos entrar de cabeça nessa apresentação. A ideia a animou, e Luísa puxou uma folha com algumas anotações. Elas se concentraram em ajustar a canção, buscando a essência daquelas memórias. As horas passaram sem que percebessem, e a noite as envolveu como um manto de tranquilidade. O que estava antes como um pesadelo, agora se tornava um desafio. Um novo passo em sua jornada. Nos dias que se seguiram, Ana e Luísa fizeram convites discretos. Os amigos chegaram e logo o estúdio se encheu de risadas e expectativa. A energia era palpável. Quando pegaram os instrumentos e começaram a tocar, um clima leve tomou conta do ambiente. Cada nota que se dissipava preenchia os corações ao redor. Ana olhou para Luísa no meio da apresentação e viu que o medo havia dado lugar à alegria. A conexão que elas sentiam se refletia nos rostos dos amigos, que sorriam e acompanhavam com batidas. A música não era mais só uma performance, mas uma celebração da amizade e da arte. Quando terminaram, aplausos ecoaram como música para seus ouvidos.
Mas antes que pudessem relaxar, as mensagens começaram a chegar, algumas elogiosas, outras críticas. Por um breve momento, um frio na barriga as recordou do festival. E então, um novo desafio se apresentou. Elas precisavam escolher se deixariam que os comentários as afetassem ou se lutariam pelo que acreditavam. Ana olhou nos olhos de Luísa e, com um sorriso, disse: estamos prontas para qualquer coisa, juntas. Mas, gritando em sua mente, estavam as perguntas. Até onde estavam dispostas a ir por suas verdades? Aquilo era o começo de uma transformação que poderia não apenas moldar a carreira delas, mas também suas próprias vidas. No entanto, um pensamento ecoava. Seria a amizade forte o suficiente para suportar os desafios que viriam a seguir? As semanas seguintes foram um turbilhão. Ana e Luísa se dedicaram aos ensaios com ainda mais afinco. O estúdio, antes um simples espaço de criação, agora pulsava com sonhos e anseios. Cada acorde que tocavam exalava um misto de esperança e ansiedade. Elas sabiam que o festival se aproximava e com ele, uma gama de sentimentos e expectativas. Em uma das noites, enquanto a chuva batia levemente na janela, Ana e Luísa se reuniram para mais um ensaio. Luísa estava nervosa, seus dedos tremiam ao ajustar as cordas do violão. Ana, e se a gente não conseguir fazer tudo como planejado? A preocupação dela pairava no ar como as gotículas de chuva. E se conseguirmos? Ana devolveu com um sorriso, tentando injetar confiança na amiga. Vamos fazer do palco nosso quintal de infância. Lembre-se da alegria. A música é nossa, ninguém pode discordar disso. As horas passaram, e quando finalmente terminaram de tocar, havia algo diferente no olhar de Luísa. Um brilho. Ela respirou fundo, e algo dentro dela parecia ter mudado. Ana, eu sinto que podemos realmente fazer isso. A crença que estava adormecida começou a despertar, e com ela, um novo senso de propósito. Nos dias que seguiram, elas compartilhavam momentos preciosos, conversas longas sobre o futuro, desafios e memórias que nunca deveriam ser esquecidas. Um dia, Ana trouxe à luz uma epifania. Você já pensou que, ao subirmos naquele palco, não estaremos apenas mostrando nossa música, mas a nossa história? A história da nossa amizade. Luísa assentiu, e lágrimas começaram a formar em seus olhos. Entretanto, o peso da expectativa começou a dar sinais. A cada nova mensagem que chegava, a pressão aumentava. A ansiedade se transformou em um turbilhão de emoções. Luísa passou a se perguntar: e se a apresentação fosse um fracasso? Ana percebia essa inquietude, sentindo-se dividida entre ser o apoio para a amiga e não deixar que suas próprias inseguranças tomassem conta. Na noite do festival, o estúdio que tanta luz tinha trazido agora parecia escuro, e as luzes do evento cutucavam a confiança delas como um alerta. Nos bastidores, os músicos de renome circulavam, e o barulho da plateia soava como um rugido distante. Elas estavam próximas do palco, mas nenhuma conseguiu se mover. Estamos juntas, comece a contar até 3 e vamos sair lá. Ana tentou puxar Luísa para fora de sua concha, mas a amiga hesitou. Preparei algo a mais. E se não sair como eu imaginei? E se sair ainda melhor? Ana retrucou, mas o que não disse era que ela também estava com medo. O que se vislumbrava ali era mais do que uma apresentação, era a chance de mostrar quem elas realmente eram. O tipo de coragem que não se aventurava apenas no palco, mas no íntimo. Finalmente, contaram até 3. Como o eco de um coração pulsante no ritmo da música, principal e secundário se fundiram. Luísa, respirando fundo, deu o primeiro passo em frente ao palco, puxando Ana junto. A multidão surrou um canto, e estrondos de palmas ecoaram pelo ar. Era tudo ou nada. O que vinha a seguir, elas não poderiam prever. No entanto, no fundo de suas almas, uma certeza iluminava. Independente do resultado, elas permaneceriam unidas. Mas no meio do espetáculo, um som estranho interrompeu o clima leve. O que poderia ser? Essa novidade estava prestes a mudar tudo. O som que interveio no momento parecia um tambor distante, ecoando pelas paredes do auditório. Era tão inusitado que até os mais distraídos se voltaram na direção do palco. A música parou abruptamente. As palmas cessaram, e um silêncio pesado tomou conta do espaço. Ana e Luísa trocaram olhares perplexos. O que havia acontecido? Ana lançou um rápido olhar para os bastidores, preocupada. Talvez fosse um problema técnico, um imprevisto que quebrava a magia que elas tanto almejavam criar. Mas, ao invés de recuar, Luísa sentiu um impulso diferente. Uma nova onda de determinação crescia dentro dela. Vamos continuar, sussurrou Ana, tentando encontrar força na amiga. Luísa respirou fundo e, sem hesitar, pegou seu violão novamente. Que seja, pensou, decidida a fazer valer a pena.
E assim, com uma nova confiança, começou a tocar. A primeira nota saiu um pouco hesitante, mas logo se transformou em uma melodia doce que envolveu a todos. O som do violão dançava no ar, e a multidão, que há pouco estava em silêncio, começou a se mover junto ao ritmo. A energia no auditório se reanimou, como se aquele momento inesperado tivesse despertado uma emoção adormecida. Ana, percebendo o impacto da amiga, se juntou à harmonização, suas vozes alinhadas, fortes e cheias de vida. A plateia respondia. Algumas pessoas fechavam os olhos, viajando nas notas, outras aplaudiam em ritmo, e em algumas, lágrimas escorriam, evidenciando que algo mágico acontecia. Ana olhou para Luísa e viu um brilho inegável em seus olhos, a insegurança dando lugar a um poder vibrante. Era como se cada acorde estivesse contando sua história, a história daquelas duas amigas que haviam transformado seus medos em música. Quando a canção chegou ao clímax, o coração de Luísa parecia pulsar no mesmo ritmo de sua música. Os sorrisos e as expressões da plateia eram intensos, e aquele momento parecia eternizar-se em uma conexão que transcendia a simples performance. Elas eram mais do que artistas agora, eram porta-vozes de um sentimento coletivo. Após o último acorde, um frenesi rompeu. Palmas e gritos ecoaram pelo auditório, e Ana e Luísa se entreolharam novamente, dessa vez não com medo, mas com reconhecimento de que tinham conquistado um espaço especial. O som estranho que as havia interrompido agora soava como o prelúdio de uma nova saga que elas partiram para viver. Mas enquanto o entusiasmo da multidão envolvia as duas, algo inesperado aconteceu. Uma figura misteriosa apareceu na lateral do palco. Com uma expressão enigmática, o estranho olhou nos olhos de Ana e Luísa, como se conhecesse o segredo que estava guardado em seus corações. O clima mudou. A alegria tomou um rumo desconhecido. Com o coração disparado, Luísa cochichou. Quem é ele? Uma nova incerteza pairava no ar, e o próximo capítulo estava prestes a se desdobrar. O que aquela aparição significava para a trajetória delas? Ana e Luísa se entreolharam, a euforia do momento dando lugar a um nervosismo palpável. O desconhecido, com um olhar penetrante, parecia carregar uma mensagem, algo que ia além da performance que acabaram de realizar. A multidão continuava aplaudindo, mas ao redor delas, o tempo parecia desacelerar. Quem é ele? Luísa repetiu em voz baixa, mais para si do que para Ana. O homem avançou com passos calmos, e a própria atmosfera ao seu redor parecia mudá-la. Ele gesticulou, pedindo que as duas se aproximassem. Com um empurrão de coragem, Ana puxou Luísa, e juntas elas caminharam até o homem. O coração de Ana estava a mil, e seus pensamentos giravam descontroladamente. O que aquele ser poderia querer? Mas havia uma certa tranquilidade nos olhos do homem, como se ele soubesse algo que elas ainda não compreendiam. Parabéns pela apresentação, ele começou, a voz suave como uma brisa de verão. Vocês mostraram coragem e vulnerabilidade. É isso que a música precisa, autenticidade. Ana sentiu uma onda de alívio, mas a curiosidade rapidamente tomou o lugar da ansiedade. Obrigada, mas quem é você? Luísa perguntou, a voz firme, como se quisesse garantir que não estavam diante de alguém irrelevante. Eu sou Lucas, um produtor musical que acredita na capacidade da música de transformar vidas, ele respondeu. Seus olhos brilharam ao dizer aquelas palavras. Estou aqui porque vi algo extraordinário em vocês duas. Mas mais do que isso, eu quero que vocês saibam que estão apenas começando. Ana e Luísa se entreolharam, surpresas. Era o tipo de oportunidade que tanto desejavam, mas não tinham certeza de que estavam prontas para receber. O que você disse sobre começar? Ana perguntou, o coração esperançoso. Eu senti paixão na sua música, algo que deve ser explorado e compartilhado. Se aceitarem, posso guiá-las em um caminho que vai muito além disso. Vocês têm muito a oferecer. Ele pausou, como se estivesse pesando cada palavra. Quero que vocês façam parte de um projeto especial que pode abrir muitas portas. As palavras de Lucas ecoavam na mente de Ana. Era uma chance de mostrar ao mundo não só seu talento, mas também a força da amizade que havia se formado entre ela e Luísa. O que mais poderia existir além desse palco? Estamos juntas nessa, não é? Luísa olhou para Ana, e o olhar delas transmitia uma renovação e uma determinação sem igual. Eu não vou deixar você sozinha. Sim, nós aceitamos. Mas o que devemos fazer? Ana exclamou, a excitação na voz animando o ar ao redor delas. Lucas sorriu. O primeiro passo é confiar uma na outra, e na jornada que estamos prestes a embarcar. Vocês precisam compor, explorar suas histórias, e eu vou ajudar a moldá-las em algo incrível. Apenas se mantenham verdadeiras.
Ana sentiu as emoções transbordarem em seu peito. A jornada estava apenas começando, e o futuro agora parecia mais brilhante do que nunca. O apoio houvesse se estendido entre elas, como cordas de uma harpa tocando simultaneamente. Elas eram mais do que rivais, eram parceiras, artistas, unidas por sonhos. E assim, sob a luz das estrelas daquele festival mágico, Ana e Luísa deixaram de ser apenas duas jovens com sonhos. Elas eram uma força, combinando suas vozes em um só canto, prontas para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. A música que criariam juntos ecoaria não apenas nas notas, mas também nas vidas que tocariam pelo caminho. O destino estava tomando forma, mas ainda havia muito por vir. Cada acorde, cada letra, cada nova apresentação seria um passo mais perto não só do sonho delas, mas da realização de quem realmente eram. Elas se voltaram para a plateia, que ainda as observava com uma mistura de arrebatamento e expectativa. Era hora de iniciar um novo capítulo, um que prometia não apenas música, mas transformação. O futuro estava nas mãos delas, e já não havia espaço para dúvidas. Ana e Luísa se prepararam para um novo começo, com corações pulsando em uníssono, preenchidos com esperança, amizade e a certeza de que seus sonhos eram dignos de serem vividos. Não deixe essa história passar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ser parte da nossa jornada. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Faça sua parte. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.